Olá, gente, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez ao Centro de Estudos Presbiteriano. Meu nome é João França, você já conhece nosso canal, conteúdo nosso canal aqui nesta plataforma, ok? Antes de você continuar o nosso vídeo, eu peço que você se inscreva, se inscreva no nosso canal. Também peço que você não deixe de dar o seu like se você gostar do conteúdo. E também, se você não gosta do conteúdo, pode se inscrever, que o canal é para quem quer conhecer um pouco a teologia cristã e a teologia reformada, ok? Um outro detalhe importante, se você quiser saber como nos ajudar, então na descrição deste vídeo estará de fato a maneira como você pode participar. Se você estiver assistindo a aula online, então antes de você ir para a descrição do vídeo, assista primeiramente essa aula online para que você possa participar e ser abençoado com a palavra de Deus, ok? Nós estamos estudando a questão da cristologia, quer dizer, teologia xamática. Hoje nós vamos trabalhar cristologia, E de modo particular nós vamos trabalhar a questão da pessoa de Cristo Jesus, Nós temos visto que a pessoa de Cristo, em nosso estudo da soteriologia, quando nós estudamos soteriologia, nós temos notado que a nossa limitada consideração sobre a pessoa de Cristo se deu por causa da relação que foi a questão da soteriologia, da ordem salutis. Vocês devem lembrar muito bem disto. Nós precisamos considerar a pessoa do mediador do pacto da graça. Neste tópico, nós podemos olhar as relações intritrinitarianas, da relação sob o locus próprio da teologia, essa relação intritrinitariana. Então, quando eu trabalho sobre trindade, eu vou ver exatamente na relação intritrinitariana o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de cada proposição. O essencial requisito para ser o mediador do Pacto da Graça são encontrados, por exemplo, no Catecismo Maior do Westminster, que compreende as perguntas 38 a 42 daquele documento confessional da Igreja Presbiteriana no mundo, de modo particular a Igreja Presbiteriana aqui no Brasil, ok? Aqui nós vamos sumarizar esses requisitos, os quais são o mediador sendo verdadeiramente Deus e o mediador sendo verdadeiramente homem. Nós também vamos considerar esse mediador sendo homem e Deus em uma única pessoa, ok? Muito bem, então nós vamos primeiro considerar a questão da pessoa de Cristo, Cristo como sendo verdadeiro Deus. A Escritura claramente nos ensina que Cristo é verdadeiramente Deus. Ninguém pode negar que Jesus é verdadeiramente Deus. Você pode, uma leitura superficial da Escritura, uma leitura superficial da Bíblia, você vai descobrir que Jesus, de fato, ele é Deus em forma humana. E também visto que também ele é a segunda pessoa da Trindade. E em nosso estudo da doutrina da Trindade, nós podemos observar isso. E é apropriadamente o exame da Escritura que prova a deidade de Cristo neste ponto. Então, quando eu estudo apropriadamente a Escritura de maneira majoritária, nos ensina que Cristo seja de fato Deus, ok? Consideremos a primeira proposição que devemos considerar quando estudamos a doutrina da cristologia, a doutrina a respeito de Cristo. A primeira questão que a gente tem que considerar, levar em conta, é o ensino, as provas que nós encontramos no Antigo Testamento da deidade do Messias. Ou seja, a primeira coisa, se eu considerar Jesus como sendo o Messias, se Jesus é o Messias do povo pactual, e se eu considero isso como uma verdade bíblica inesgotável e também inafiançável, eu preciso considerar também que esta proposição ela está vinculada à ideia de que o Messias do Antigo Testamento deve ser visto também como deificado, como sendo divino. Um exemplo disso está lá em Êxodo, capítulo 3, versos de 1 a 14. Nesta passagem, Deus aparece a Moisés em uma sarça ardente, ok? E em particular, ele identificar a si mesmo pelo seu próprio nome: eu sou o que sou. E sobre esta base, e sobre a base de Jesus, claramente se identificar também com este eu sou, como foi revelado no Antigo Testamento, é próprio olhar para esta passagem como sendo uma passagem messiânica. É fundamental você olhar para a passagem como sendo messiânica, como apontando para a obra messiânica. E ainda assim deve ser observado que o anjo do Senhor, por exemplo, quando aparece também nessa sarça ardente, nós também se fala também na capacidade de Deus em falar e comunicar com o homem. Assim, nós olhamos a distinção de Deus e identidade com Deus como sendo entendida somente como
como o entendimento de que existe uma distinção de pessoas na divindade. Então, quando eu vejo o anjo do Senhor e vejo a sarça e vejo a identidade que Cristo apresenta de si mesmo, eu preciso entender que é uma distinção de pessoas, mas existe uma unidade na divindade. Essa é a relação importante que precisa ser feita. Em especial, o significado está através do nome Eu Sou. Para nossos propósitos, é necessário nós olharmos o que Jesus aplicou esta expressão a si mesmo, lá em João capítulo 8, verso 58. Ele disse, em verdade, o eu sou, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão nascesse, eu sou. O João também lembra e anota essa ocasião quando ele usa estas palavras para referir a si mesmo, ok? Isso é muito importante. Por exemplo, vamos observar lá João capítulo 18, verso 6. Vamos abrir aqui a palavra de Deus em João 18, verso 6. Quando lhes disse, eu sou, retrocederam e caíram por terra. Então, quando nós estudamos essa discussão da pessoa de Cristo, de quem é Cristo, Cristo ele usa a expressão veterotestamentária, usada lá em Êxodo capítulo 3, verso 14 e 15, para, na verdade, verso 13 e 14, ali aquela expressão, eu sou, verso 14 especificamente, para apontar para a sua divindade, para a sua deidade, para quem ele de fato o é. Então, quando eu estudo isso, eu me apercebo de que a Escritura revela Cristo como sendo o Deus encarnado, Deus feito homem, ok? Muito bem, ok. O uso desta expressão, né, por Jesus, como uma referência a si mesmo, mostra claramente que ele arroga para si as prerrogativas divinas. Então, quando ele faz a citação desta porção da palavra de Deus, ele arroga para si esta questão da divindade como sendo a prerrogativa dele, ele como um Deus, ele como um Senhor soberano. Ele, claramente, ele apresenta a característica da eternidade, ok? Como sendo divino. Então, assim, Jesus responde em João capítulo 8 que ele estava atemporal no tempo, ou seja, ele de fato é atemporal. E sugere exatamente que não há nenhuma mistura entre ele e a divindade, entre ele e a pessoa do Pai, mas que ele é divino, mantendo a mesma relação com a divindade. É essencial olharmos para este quadro e vermos que, de fato, há um entendimento de quem é Deus aqui nesse contexto. Ele é o Deus ativo que se manifesta, se revela como o Deus presente. Então aqui nós temos no verso 14, Deus falando, dando a Moisés uma marca desse ponto interessante. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou, e dizei, né, aos filhos de Israel que o eu sou me enviou a vós. Então o fato de colocar este ponto aqui, Jesus volta para esse texto, citando lá no Antigo Testamento, ele está de fato centralizando-se na sua divindade. Então Jesus ele tinha consciência da sua messianidade divina. Ele tinha consciência de que o Messias ele é deificado. Então há uma promessa veterotestamentária aplicada para a divindade do Messias. Ok? Um outro texto é o Salmo capítulo 2, verso 7. Lá em Salmo capítulo 2, verso 7, basta nós olharmos e voltarmos à Bíblia. A minha versão, irmãos, que eu uso, a versão que eu estou usando aqui, tá? Antes que alguém pergunte, a minha versão é a versão Reina Valera, traduzida em português pela Sociedade Bíblica Internacional. A versão Reina Valera, a versão da Reforma Protestante ali na região da Espanha, né? A Espanha usa muito essa versão. Vamos ver aqui o texto de Salmo 2, verso 7. Salmo 2, verso 7. No Salmo 2, verso 7, o salmista diz assim, e eu publicarei o decreto, o Senhor disse, tu és o meu filho e hoje te gerei. É um texto bastante controverso, a gente pega literaturas variadas falando sobre esse texto, mas é um texto num sentido muito claro que o Novo Testamento ele aponta para a ideia de Cristo. O segundo
segundo o Salmo, introduz o decreto, apontando assim que o Senhor disse, né, este é meu filho, né? Então, hoje eu te gerei. A declaração aqui é bem compreensiva. É impossível interpretar a referência para a relação imanente e eterna existente entre ambos, entre a primeira e a segunda pessoa da divindade. Isto também é possível gramaticalmente ser sustentado. A referência ao decreto não é necessariamente referência ao que foi determinado ou decretado, mas se refere à sua identificação. Assim, o significado que transparece aqui é que a pessoa concernente a quem é publicada sobre isso, ou falado sobre isso, é o Filho de Deus, é chamado de Filho de Deus. Então, a palavra decreto que aparece aqui tem a ver com publicar, como decretar, como falar, expressar, declarar como. Esse é o sentido aqui. Então, a pessoa é identificada como o Filho de Deus, e assim ele repete Deus dizendo, identificando a relação que existe entre ele e Deus. Então, nesta passagem, é interpretada assim, como com a segunda cláusula, né? E ele deixa isso claro aqui, esta passagem, de acordo com a analogia de 2 Samuel, capítulo 7, verso 14. Você vai ver lá, 2 Samuel, capítulo 7, verso 14, você volta lá a sua Bíblia. 2 Samuel, capítulo 7, verso 14. É um texto bastante conhecido, que é aquela questão lá do descendente de Davi que vai fazer uma casa para o Senhor, né? Então, 7,14 diz assim: e eu serei por pai, e ele me será por mim filho, e se ele fizer o que é mal, eu o castigarei com vara de homens e com açoite dos filhos dos homens. Então aqui eu tenho a declaração é bem parentética nesse sentido que nós temos, e é importante a gente considerar isso. A segunda cláusula é que é simplesmente o colarinado da primeira, ou seja, ela depende da primeira. Refere-se à contínua relação do pai para com o filho. Então, tu és o meu filho e hoje eu te gerei. O sentido é que ele é Deus eterno e tudo mais, mas esse processo está ligado à sua messianidade. Também é possível interpretar essas cláusulas como referindo-se ao filho, a uma relação do filho messiânico, né? Ao filho messiânico. Tem havido uma referência da identidade da investidura messiânica, e é passada nesse salmo, no verso 2, que fala no ponto, e no verso 6 também fala do conceito de investidão messiânico. Veja lá o verso 6 de Salmo, né? Salmo 2. Volta lá a sua Bíblia para Salmo 2. Deixa eu achar aqui, Salmo 2. Muito bem. Verso número 8. Verso 6. Vamos começar aqui o verso 6 aqui. Diz assim: eu mesmo tenho constituído o meu rei sobre Sião, o meu santo monte. E aí, mais adiante, você vai ter lá essa investidura messiânica que aparece. Nos versos 8 e 9, fala de maneira de uma herança como uma promessa, e assim refere-se também a um reino messiânico. Versos 8 e 9 diz assim, olha, pede-me e eu te darei por herança as nações e os confins da terra por sua possessão. Então aqui tem uma promessa mais uma vez messiânica. E nos versos 10 e 11 é inculcado o propósito e atitude em referência ao reino messiânico. Versos 10 e 11, ele diz assim: agora, pois, ó rei, sede sensatos a admitir admoestações, juiz da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Então, novamente, é a atitude referente ao reino messiânico. No verso 7, então, refere-se ao declarar de Cristo como inaugurando o ofício messiânico, ou ainda como falando na investidura da coroação do grande Filho de Deus. Então aqui você tem
um salmo que aponta para a coroação do Filho de Deus, aponta para a relação messiânica entre o pai e o filho, indicando não apenas essa identidade de pai e filho, mas indicando também a divindade deste filho. Também é possível olhar a primeira cláusula desse texto como referindo-se ontologicamente à relação entre as pessoas da Trindade, ou seja, a segunda pessoa como sendo apontado, designado na sua relação messiânica ou na sua investidura messiânica. Por exemplo, o Salmo 89, versos 26 a 27, também olha para esta breve estrutura de maneira importante. Nos versos 20, vamos lá, Salmo 89, versos 26 e 27. Veja, Salmo 89, versos 26 e 27. Eu passei para provérbio aqui. Salmo 89. Segura aí, tá, gente? Salmo 89. Versos 26 e 27. Diz assim: Ele me invocará, meu Pai és tu, meu Deus e a rocha da minha salvação. Eu também o nomearei meu primogênito. Então, você tem realmente essa relação de declarar. Então, o fato de declarar ele como filho aponta essa realidade da relação messiânica dentro também da relação intratrinitária, na relação ontológica. Também é possível olhar para a primeira cláusula como referindo-se a essa relação ontológica, como nós temos visto. Muito bem. Então, olhando como um todo a conclusão dessas várias possibilidades interpretativas do Salmo 2,7, nós necessitamos consultar o Novo Testamento, como ele faz do uso dessa passagem, como ele faz em Hebreus capítulo 1, verso 5, Hebreus capítulo 5, verso 5 e Atos capítulo 3, verso 33. Como é que essas passagens bíblicas, como é que o Novo Testamento encara ou interpreta Salmos capítulo 2, verso 7, ok? Olhando para Hebreus capítulo 1, verso 5, vamos considerar aqui Hebreus capítulo 1, verso 5. É isso, Hebreus 1, 5. Hebreus 1,5 diz assim: Pois qual dos anjos disse Deus alguma vez: Tu és o meu filho, hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Ok? Então, aqui você tem a interpretação. Neste verso, como no Salmo 2 e 1 Samuel capítulo 7, 14, a questão agora, entretanto, é a indicação do contexto de Hebreus, no qual dá preferência a uma relação ontológica ou a uma interpretação messiânica dessa passagem. Em Hebreus capítulo 1, verso 2, fala-se em ontologicamente os termos no qual os versos 3, o verso 6 e o verso 8 da linguagem, uma figura de linguagem apontando para esta passagem de Hebreus. A plena relação ontológica e, de fato, a assunção no qual Cristo vai aos céus. E no verso 5 é falado exatamente desta questão de subir Cristo ao céu. E a ordem, então, é também uma referência messiânica nessa passagem. Então, aponta para Cristo ser declarado este Filho na ressurreição. Okay? No verso 2 também fala do início do apontamento de todos os pensamentos. No verso 3 também fala da administração da providência e da ação dessa administração na obra da redenção, que geralmente nós chamamos da purificação dos pecados, e assim aponta para a obra redentora do Messias. No verso 4 também é aludido a uma investidura messiânica, no capítulo 1 de Hebreus, verso 4. E assim o status é em virtude da finalização da sua obra messiânica. E aí, coordenadamente, com o Salmo 2,7 e 2 Samuel capítulo 7, verso 14, ele mesmo mostra o argumento a favor da interpretação messiânica do Salmo 2 e 2 Samuel capítulo 2. É claramente uma referência ao ofício messiânico e às suas funções. Primeiro de Salomão e depois de Cristo. Então, ele olha para a passagem, Hebreus olha a passagem como sendo uma referência primeiramente ao grande Salomão, mas também é uma referência
de maneira explicitamente apontando para a obra do Messias, do Redentor vindouro. Ok, gente? Muito bem. E assim, em todo o restante do capítulo, também faz uma referência claramente ao Messias, no qual o verso 8 se refere também à chave de interpretação para isso. No verso 9 também nós vemos a mesma ideia sendo seguida. E assim nós temos a evidência de olharmos para a interpretação do capítulo 2, verso 7 de Salmos, como sendo uma forma messiânica de entender a passagem. Então a passagem é uma passagem messiânica, aponta para o Messias, aponta para Cristo, aponta para a obra de Cristo, para a ação de Cristo no meio do seu povo. Agora vamos lá para Hebreus capítulo 5, verso 5. Em Hebreus capítulo 5, verso 5, novamente nós temos uma contração messiânica apontada aqui, né? Então, Hebreus capítulo 5, 5. Hebreus 5,5 diz o seguinte: assim, do mesmo modo, Cristo não glorificou a si próprio, fazendo-se sumo sacerdote, mas ao que lhe disse: Tu és o meu filho, e hoje eu te gerei. Bem, olhando novamente o contexto, claramente uma indicação messiânica, como referência é feita ao ofício de sacerdote, ou seja, ao ofício sacerdotal. No Salmo 104, Salmo 110, verso 4, é também citado também dentro desse contexto esta primeira frase do Salmo 2, verso 7. Olhando para a referência da relação e a segunda como a cláusula referente à indicação desse ofício sacerdotal. A primeira cláusula aponta para indicando esta identidade, a identificação dele como Messias. Entretanto, no segundo termo, fala da investidura dele como Messias. Assim, a primeira cláusula desta passagem refere-se à sua relação ontológica e a segunda à sua investidura messiânica. Então, a primeira é uma indicação das bases na qual está fundamentada a sua relação messiânica, e a segunda ponto da frase aponta para a continuidade desta obra messiânica, dele sendo o grande Filho de Deus, honrado acima de todas as coisas. Ok? A outra passagem que nós temos a considerar é Atos capítulo 13, versos 32 a 33. Então, Atos, você volta a sua Bíblia para Atos, capítulo 13, versos 32 e 33. Vamos ver aqui? Muito bem, 32 e 33. Diz assim: nós também vos anunciamos a boa nova de que a promessa é feita a nossos pais. Deus a cumpriu aos filhos deles, e a nós ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és o meu filho, e eu te gerei hoje. Ok? Então essa é uma declaração muito importante também. Novamente o contexto refere-se ao início, ao início do levantar de Cristo, da ressurreição de Cristo. Assim, a obra messiânica ela é concluída na obra da redenção, na obra no levantar de Cristo da sepultura. Assim, novamente, o argumento se torna a favor do nosso entendimento do Salmo 2, como sendo uma referência a uma indicação messiânica de Cristo, Cristo sendo messianicamente chamado de Deus. Então, qual é a conclusão que a gente tem em relação a tudo isso? É que o Novo Testamento, o uso da passagem do Salmo 2 verso 7, claramente estabelece a referência que esse texto é usado, é uma referência messiânica. A segunda cláusula, na qual inquestionavelmente aponta, também uma referência à coroação desse rei como messiânico. A primeira cláusula parece que ordena exatamente essa relação ontológica intritrinitariana, nessa relação, a qual tem sido seguida da relação messiânica. Assim, a própria interpretação segue as implicações que são extraídas dela. Então, primeiro, o ofício messiânico aponta para essa relação do Filho eterno, da relação da filiação eterna de Cristo.
E somente essa filiação eterna de Cristo pode qualificar, identificar o ofício do Messias. Então, essa relação eterna de filho, né? A gente vai chamar isso de geração eterna ou filiação eterna, que a gente vai chamar quando a gente estuda cristologia, né? E aponta que esta relação ela é única e pode apontar a dignidade do ofício do Messias, porque esse Messias precisa ser divino. Segundo, o ofício messiânico e a função são expressivamente na relação interna imanente nessa relação trinitária. Em outras palavras, a comissão ou a administração da relação econômica, da trindade econômica, apropriadamente ela está supra da relação econômica, na relação intertrinitariana. Então, o Messias, o ofício messiânico está em consonância com a expressiva relação eterna na qual o Filho mantém com o Pai dentro da Trindade. Então, quando eu trabalho essa questão da relação de Cristo como o Messias, que veio ao mundo, que morreu por mim, morreu para me perdoar, me trazer a libertação dos meus pecados, essa relação só é possível por causa de uma relação muito mais ampla, que é a relação intertrinitariana. No Pai, a gente chama de relação ontológica do Pai e Filho, das pessoas da divindade, essa relação é importante. E nessa relação de Pai e Filho, a revelação messiânica de Cristo como Redentor do seu povo aponta para esta realidade. Ok? Muito bem. Consideremos também uma outra passagem, a passagem do Salmo 45. Neste Salmo, você logo de maneira clara, você percebe, você vê esta também identidade messiânica. É citado no livro de Hebreus, lá no capítulo 1, versos 8 e 9, relacionados aos versos 6 e 7 do Salmo 45. Então, vamos ver o Salmo 45, versos 6 e 7. Vejamos o que é que diz a palavra de Deus lá no Salmo 45, versos 6 e 7. Diz assim: Teu trono é o trono de Deus, é eterno para sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amastes a justiça e aborreceste a maldade. Portanto, te ungiu Deus, o teu Deus, com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Muito bem. Aqui o pensamento dos Salmos é interessante porque mostra claramente nos versos que se dirige a uma referência à pessoa do Messias, é uma referência à pessoa messiânica que é colocada. No verso 2 é um status geral da glória do Messias, e assim é observado como sendo uma parte grandiosa dele ser chamado filho e também apontando para a relação com os filhos dos homens. Assim, a sugestão é que a pessoa ela é normalmente nomeada humana por ser de fato essa relação humana. Alexander nos diz também, por exemplo, né, o J. Alexander, né, no seu livro Salmos, ele nos diz uma coisa interessante. Ele fala sobre este último verso. E é somente supondo que a pessoa aqui indicada como cabeça aponta novamente com amor para a predicação dele ser incluído numa estrutura moral e numa autenticação espiritual. Assim, a sua referência é uma referência profética de caráter em relação ao ofício, e assim a sentença pode ser mantida de maneira coerente porque aponta para a relação intratrinitária. No verso 3, o quadro do reino do rei como um guerreiro é apontado no verso 3 do Salmo 45. Olha só o verso 3. Cinge a tua espada sobre a tua cintura, cavaleiro vitorioso, e a tua glória marcha e cavalga. Aqui é uma visão de um rei guerreiro, de um rei guerreador. De particular interesse no verso o título usado como Midion ou Gibor, né? Assim, a palavra pode ser encontrada em Isaías capítulo 9, verso 6, que fala lá do filho, do descendente que viria. No fato de que o contexto do verso 6 também toma em consideração a relação entre a divindade. As palavras para majestade e glória e constantemente empolgados denotam também
a majestade da divindade, como nós aprendemos no Salmo 96, verso 6, Salmo 104, verso 1 e Salmo 103, 111, verso 3. Aqui, gente, nós vemos de maneira muito clara que há uma relação trinitária presente nessa relação no Salmo 45. Em particular, no verso 5 e 6, nós vemos também a pessoa apontada como Deus, indicada como Deus, e aponta como fazendo, de fato, esta construção. Por exemplo, Elohim é tomado como genitivo, sendo identificado pelo seu vocativo. É gramaticalmente possível isso. Uma leitura no qual aponta para Deus no trono, governando sobre todas as coisas, é uma frase importantíssima para viver a fé cristã, ok? Para viver a fé cristã. Ok, chegamos no Salmo 110. Então vamos continuar aqui a questão do Salmo 110. O Salmo 110, todos nós sabemos que é um salmo messiânico. Então, assim, é uma das claras passagens no Antigo Testamento que indica a relação messiânica de Cristo, né? Cristo, ele é visto como o Messias. E ele é definido com a sua deidade como referência apresentada aqui no Salmo 110. O Salmo 110 aponta Cristo como sendo, de fato, o Messias prometido. Ok, gente? Eu não vou ler o Salmo 110 porque é um salmo até grandinho, um salmo até... mas todo mundo reconhece ser um salmo que aponta para a obra messiânica de Cristo Jesus. Salmo 110, deixa eu ver aqui. Salmo 110. Dá para ler. Salmo de Davi. O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrados dos meus pés. O Senhor estenderá de Sião o cetro do seu poder, dominará por meio dos seus inimigos. O teu povo te oferecerá voluntariamente no dia em que guies tuas tropas vestidas de santos ornamentos, desde o despontar da alva resplandece como orvalho a tua juventude. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, o Senhor está à tua direita, e quebrantará os reis de um dia da sua ira, julgará entre as nações, encherá os cadáveres, quebrará as cabeças sobre o imenso campo. Do ribeiro beberá o caminho pelo qual levantará a cabeça. Ok? Então, muito bem. Então, este é um salmo onde, de fato, apresenta Cristo como sendo o Messias, aquele que é o Messias do seu povo. Eu acho que não preciso explicar esse salmo, é um salmo bastante claro por si só. Isaías capítulo 4, verso 2, né? Isaías 4, 2, também é uma passagem bastante interessante. Isaías 4, verso 2, diz assim: naquele dia o renovo do Senhor será para formosura e glória, e o fruto da terra será para a grandeza e honra dos sobreviventes de Israel. Ok. Naquele dia o renovo do Senhor será para formosura e glória, e o fruto da terra será para a grandeza e honra dos sobreviventes de Israel. Aqui, de fato, aponta para a gloriosa ação de Deus. Nesse termo, aqui aponta a introduzir a descrição do Messias, no qual ele é visto desta forma, ok? Como aquele que, de fato, vai trazer a variação de entendimento aqui nessa passagem. Entretanto, é uma passagem que aponta para o fato de que o renovo do Senhor será para formosura e glória. Então, renovo aí geralmente é tomado como sendo uma referência ao próprio Cristo. Consideramos também a passagem de Isaías capítulo 9, verso 6, que é uma passagem bastante conhecida nossa. Nesta passagem, nós vemos também explicitamente no Antigo Testamento a prova da deidade de Cristo, né? Porque um menino nasceu, um filho se nos deu,
o domínio estava sobre seus ombros. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aqui, quando você abre esta frase e considera essa frase, né, nascimento de uma criança, que é dado como uma referência a um nascimento miraculoso, anunciado lá em Isaías capítulo 7, verso 14, é o nascimento de Emanuel, que significa Deus conosco, aponta de fato para a promessa de que haverá uma criança, um nascimento que virá entre os homens e que ele será de fato verdadeiramente homem. Então não é apenas a ideia da divindade, mas a ideia também da humanidade. Ele é Deus e é homem em uma única pessoa, ok? Muito bem, então nós vemos exatamente isso, que é Deus quem o faz de maneira muito clara. A nós, ok? Assim, o nascimento de um filho a indicação de um filho é um filho por excelência, ok? Então nós olhamos para esses títulos que são dados, essa variação de títulos que são apresentados para apontar para a implicação da deidade do Messias, é muito claro na Escritura. Você estuda a Escritura, você descobre que cada um desses nomes dados apontam para isso. Ok. Entretanto, inclui também a divindade e a humanidade como referência nesta relação. Por exemplo, dois títulos fazem referência à divindade e então outros dois títulos fazem referência também às últimas palavras em relação ao Messias, ok? Então, maravilhoso conselheiro, né? Assim, este é o primeiro nome da lista. A primeira palavra realmente a ser considerada é a palavra maravilhoso ou lindo, belo, né? Assim, tomado como no construto, aponta para a maravilha de um conselheiro, o conselheiro que é belo, né? Entretanto, aqui você vai ter isso. Muito bem. O exemplo disso é a construção de um fundamento em relação às coisas que o homem vive. Assim, nós temos esta construção. Ele disse, conselheiro, designado como atributo de ser concernente a um maravilhoso conselheiro, como sendo uma referência sobrenatural ao Messias vindouro, como aquele que de fato vai agir em prol do seu povo. Ele é o conselheiro. Também é chamado de Deus forte. Aqui é a nota mais importante que nós temos dentro da questão messiânica em relação a esse texto de Isaías capítulo 9, verso 6, ok? Aqui aponta para o título que é o predicado da deidade, na pessoa designada, a qual é chamado de Cristo. Por exemplo, Adam Smith disse que essa é uma referência ao entendimento claro e metafísico do sentido da existência do Filho de Deus e da palavra própria de Deus. Então aqui é visto como Deus forte, é visto como Deus herói, como Deus poderoso, entendendo uma linguagem exaltada, soberana, graciosa de Cristo. Então ele é o Deus forte. Ok?